Você olha para o Nepal e vê um santuário silencioso, neve eterna, paz no topo do mundo. Mas isso é uma ilusão de ótica. O Himalaia não é apenas um cenário. Ele é uma máquina geológica brutal, que dita exatamente como 30 milhões de pessoas conseguem continuar respirando. Ele espreme metrópoles inteiras em vales sufocantes. Ele isola vilarejos de forma tão severa que o país é forçado a falar mais de 100 idiomas diferentes, apenas para o comércio fluir. E em um ponto invisível no mapa, essa muralha não bloqueia apenas a passagem humana. Ela bloqueia o próprio céu, criando um pedaço de terra tão isolado do clima que a água simplesmente deixou de existir. Nada disso é acidente. No Nepal, a montanha veio primeiro e a civilização apenas reagiu ao que ela permitiu. Para entender o tamanho desse poder, existe um caminho. Subir o país inteiro de baixo para cima, do calor úmido da fronteira até o gelo, degrau por degrau, vendo o que muda a cada altitude. O Nepal é um país pouco maior que a Grécia. Dentro desse espaço cabem mais de 100 idiomas vivos. E isso não é sotaque nem variação regional. São línguas diferentes de verdade, faladas por gente que mora a poucos quilômetros de distância uma da outra. O motivo é físico. Os vales são fundos demais para atravessar a pé e as cristas são altas demais para contornar. Durante milhares de anos, vizinhos separados por uma montanha nunca chegaram a se encontrar, e cada vale acabou criando a própria língua. E vender é justamente o problema do Nepal. Para cada dólar que o país exporta, ele importa aproximadamente 10. Os caminhões entram cheios pela fronteira do sul e voltam vazios para a Índia, todos os dias, o ano inteiro. A causa, também, é o relevo. Não existe espaço plano para construir parques industriais grandes e as encostas sofrem deslizamentos todo ano, o que torna ferrovias pesadas quase impossíveis. Sem indústria e sem trilhos, o país depende da Índia para combustível e para quase tudo que é fabricado. Sem fábrica e sem terra plana, falta trabalho. Então a maior exportação do Nepal virou gente. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do país, quase a população inteira de Paris. E boa parte trabalha em construção civil no Oriente Médio, levantando prédio em cidade plana e quente. O dinheiro que eles mandam de volta é o que segura o país de pé. Cerca de 30% de toda a riqueza do Nepal é dinheiro ganho fora dele. As montanhas não conseguem mais alimentar as próprias vilas. Então quem alimenta essas vilas é justamente quem foi obrigado a ir embora. E tudo que precisa de espaço no Nepal acontece naquela faixa plana do sul. É ali que ficam as poucas fábricas, a maior parte da lavoura e a principal fronteira comercial do país. Foi ali também que governos estrangeiros investiram bilhões em templos no local de nascimento de Buda.
porque só ali existia chão suficiente para construir. Há uma exceção nessa conta. Existe uma coisa que o Nepal exporta há mais de 200 anos, que nunca teve concorrente no mundo e que não sai em caminhão nem passa pela alfândega. Ela também foi fabricada pela falta de oxigênio e nasceu em um cume específico que aparece no meio desta subida. Este é o segundo vídeo da série sobre o Himalaia. O primeiro percorreu a cordilheira inteira, de ponta a ponta, e ele está aqui na tela se você ainda não viu. Se inscreve para acompanhar o resto, porque este canal vai descer o Himalaia país por país. Birgunj fica na fronteira com a Índia, no ponto mais baixo e mais quente do Nepal. O ar é pesado e úmido. A poeira fica suspensa porque quase não venta. O cheiro é de diesel queimado. E o barulho vem de motores parados dentro de uma fila que não anda. Nada ali lembra a imagem que o mundo tem do Nepal. Ao norte, não há passagem fácil. A cordilheira fecha a fronteira com a China em quase toda a extensão, e as poucas estradas que sobem por ali são estreitas, altas e ficam bloqueadas por neve ou por deslizamento durante boa parte do ano. Então tudo entra por baixo. O combustível que move o país, o cimento que constrói as cidades, os remédios, os veículos e o arroz que falta na produção local. Tudo atravessa por esta planície quente. E é por isso que Birgunj funciona como a porta de entrada do Nepal. O país inteiro depende de um lugar onde não existe montanha nenhuma. Basta um bloqueio prolongado nessa fronteira e os postos de gasolina de Katmandu começam a secar. A muralha que protege o Nepal é a mesma que o obriga a depender de um único portão. Mais de 1000 metros acima da planície, a paisagem muda por completo. O calor da fronteira some, o verde fica mais escuro e o terreno se abre em uma bacia larga cercada por morros altos por todos os lados. Esse é o Vale de Katmandu. O vale tem esse formato por um motivo antigo. Ele já foi um lago. Quando a água drenou, sobrou um fundo plano e fértil no meio das montanhas. E foi ali que a civilização do Nepal se concentrou. A mesma bacia que protegeu virou uma armadilha. As montanhas ao redor seguram o ar parado dentro do vale. E a poluição de uma metrópole inteira não consegue sair. Em muitos dias do ano, a fumaça fica presa e cobre os morros que cercam a cidade. O barro daquele antigo fundo de lago também virou material de construção. Em Bhaktapur, uma cidade vizinha dentro do mesmo vale, praças inteiras funcionam até hoje como oficinas a céu aberto, com peças de cerâmica secando no chão sob o sol antes de irem para o forno.
Em 2015, um terremoto forte derrubou milhares de prédios recentes na região. Mas boa parte das estruturas de madeira e tijolo do século XV continuou de pé. Elas foram feitas com encaixes sem pregos, o que deixa a construção balançar sem se partir. Aquilo não era decoração, era resposta ao movimento do solo. Gorka fica na faixa das montanhas médias, onde as encostas são tão íngremes que os vilarejos parecem pendurados na parede. No alto de um cume de rocha, acima da linha das nuvens em boa parte do ano, está um palácio-fortaleza chamado Gorka Durbar. Chegar lá exige subir centenas de degraus de pedra. Foi essa dificuldade que fez do lugar uma posição militar quase impossível de atacar, e foi dali que saiu a força que unificou dezenas de reinos pequenos em um país só. O terreno também trabalhou nos corpos. Em encostas assim, buscar água, levar comida ou ir até a escola vira subida e descida com peso. Todos os dias, desde criança. O resultado é uma população que caminha carregada por horas, em terreno onde o soldado treinado na planície desiste rápido. Essa rotina virou fama militar. Em 1814, o exército britânico entrou em guerra com o Nepal e encontrou uma resistência que não esperava. O conflito terminou em tratado, e pouco depois, os próprios britânicos passaram a recrutar soldados nepaleses para servir nas suas fileiras. Esses soldados ficaram conhecidos como Gurkhas e continuam servindo em forças armadas estrangeiras até hoje. Os salários e as pensões pagos a eles voltam em milhões de dólares por ano para os vilarejos dessas montanhas. É esse o produto que o Nepal exporta há mais de 200 anos e que nenhum outro país conseguiu copiar. Ele não saiu de uma fábrica e não depende de estrada. Nasceu da inclinação do chão e do ar rarefeito. E esse mesmo distrito deu nome à maior tragédia recente do país. O terremoto de 2015 começou embaixo dessas encostas, e por isso é chamado de Terremoto de Gorka. O lugar que fabricou os soldados mais resistentes do mundo foi o mesmo que abriu o chão e matou cerca de 9.000 pessoas. Pokhara é uma cidade construída na margem de um lago de água morna, cercado por vegetação verde e clima ameno. Até aí, nada fora do comum. O que muda tudo é o que aparece atrás desse lago, nos dias em que o céu está limpo. O maciço do Annapurna se levanta ali sem transição. Não existe a sequência de morros médios que sobe aos poucos, como na maioria das cadeias de montanhas do mundo.
A água morna do lago e a parede de gelo de 8.000 metros ficam praticamente lado a lado. O contraste transformou Pokhara na base de partida para as trilhas mais procuradas do país, e o turismo virou a aposta econômica de toda a região. A aposta foi longe. Um aeroporto internacional construído ali com financiamento externo de centenas de milhões de dólares opera muito abaixo da capacidade, e a dívida continua de pé. E a mesma parede que atrai o mundo inteiro faz outra coisa, muito maior, que quase ninguém percebe do lado de cá. Ela para as nuvens. Todo o ar úmido que sobe do sul bate nela e descarrega a chuva antes de conseguir atravessar para o outro lado. Nos vales altos, longe das cidades, a falta de terra plana chegou a mudar a estrutura das famílias. Em algumas regiões remotas do Himalaia, existe um arranjo chamado poliandria fraterna, no qual uma mulher se casa com todos os irmãos de uma mesma família. A razão é aritmética. Se cada irmão formasse uma casa separada, os terraços minúsculos abertos na pedra teriam que ser divididos em pedaços pequenos demais para alimentar alguém. O costume é raro e vem desaparecendo, mas mostra que a geografia chegou a interferir até na forma como as pessoas se casam. A montanha também mexeu na religião. No Nepal, hinduísmo e budismo se misturaram a ponto de a fronteira entre os dois quase desaparecer. É comum ver a mesma pessoa fazer uma oferenda a um deus hindu e girar uma roda de oração budista no mesmo lugar. A explicação está no que a paisagem faz sem avisar. Avalanche, terremoto, enchente de monção. Quando a ameaça pode vir de várias direções e sem nenhum aviso, a lógica local não é escolher uma crença. É usar todas as proteções disponíveis ao mesmo tempo. Do outro lado do Annapurna e do Dhaulagiri, as duas montanhas de 8.000 metros que fecham esse vale, a paisagem deixa de ser verde. Nas regiões de Manang e de Mustang, o chão é marrom e vermelho, seco e rachado, e chove pouquíssimo o ano inteiro. Esse efeito se chama sombra de chuva. As montanhas de 8.000 metros funcionam como um telhado. O ar úmido sobe, esfria,
descarrega toda a água na encosta sul e passa seco para o lado norte. O resultado é um deserto encostado no maior conjunto de geleiras do mundo. Imagine que você atravessa o corredor do rio Kali Gandaki de manhã cedo, um dos desfiladeiros mais profundos do planeta, com montanhas de 8.000 metros dos dois lados. O ar está parado, o chão é de pedra solta e dá para ouvir o rio lá embaixo. Perto do meio-dia, alguma coisa muda. O vento começa e não para mais. O motivo é a diferença de temperatura entre a planície quente do sul e o planalto frio do norte. O desfiladeiro funciona como um tubo entre os dois, e o ar é sugado por ele com uma força que levanta poeira, empurra pessoas e impede aviões de voar ali à tarde. Esse isolamento preservou o antigo reino de Mustang, no alto do Vale Seco. Sem chuva e sem acesso fácil, a região manteve por séculos uma forma antiga de budismo tibetano, com mosteiros e cavernas escavadas na rocha vermelha. Agora caminhões sobem pelo fundo do desfiladeiro, levando estrada e comércio para dentro do lugar que a secura tinha trancado. Acima de 4.700 metros, dentro do Parque Nacional de Sagarmatha, existe uma sequência de 6 lagos de água turquesa cercados por pedra cinza e por gelo. São os lagos Gokyo, alimentados pelo degelo das geleiras. Imagine chegar ali no fim da manhã. Você caminha devagar, não por escolha, mas porque o ar tem quase metade do oxigênio que existe no nível do mar. Cada 10 passos custam uma pausa. A água está a poucos graus acima de zero e não tem uma única onda. A poucos vales de distância, esse mesmo gelo virou outra coisa. No acampamento base do Everest, em cima do glaciar de Khumbu, milhares de barracas coloridas se espalham sobre a rocha e sobre o gelo sujo de poeira, formando uma cidade temporária a cada temporada de escalada. Acima de cerca de 5.500 metros, ninguém mora o ano inteiro. O corpo consome mais do que consegue repor. O sono não recupera e o músculo vai sendo gasto mesmo em repouso. Por isso, aquele acampamento monta e desmonta a cada temporada e nunca vira uma cidade de verdade. Existe gente que aguenta mais. Os Sherpas vivem há muitas gerações em grande altitude, e o corpo deles aproveita melhor o pouco oxigênio disponível. Quase toda na operação da montanha depende deles,
do oxigênio engarrafado às cordas fixadas no gelo. Sherpa é o nome de um povo, não é o nome de uma função. E isso tem preço. Só a permissão do governo para tentar o cume custa mais de $10.000 por pessoa, e uma expedição completa fica entre $50 mil e $100 mil, o valor de um carro esportivo novo saindo da concessionária. O gelo virou o produto mais caro que o Nepal tem para vender. A montanha que impediu a indústria, travou o comércio e empurrou 2 milhões de jovens para fora do país é exatamente a mesma que hoje gera a maior receita de turismo do estado. E quem vive ali não desce quando a temporada termina. Os vilarejos do Khumbu seguem funcionando no inverno, com escola aberta e casa sendo reformada em uma altitude onde a maioria dos visitantes só aguenta algumas semanas. Para quem chega, a montanha é um destino. Para eles, é endereço. Vale olhar de novo para o que essas pessoas fazem todo dia. Abrir terraço na pedra a golpe de enxada. Levar tijolo e arroz nas costas por trilha que sobe 1000 metros. Reconstruir a mesma ponte que o rio levou na estação passada, sabendo que ele vai voltar. Nada disso foi escolha. São respostas a um lugar que nunca ofereceu condição fácil e que ainda assim virou casa para 30 milhões de pessoas. As placas continuam empurrando, a chuva continua raspando e essa gente continua acordando cedo e plantando de novo. No fim, o mais impressionante do Nepal não é a montanha mais alta do mundo. É a teimosia de quem levantou um país inteiro embaixo dela, em um terreno que nunca deu licença para nada. E essa muralha tem 2 lados. Do outro, começa o Tibete, e é para lá que este canal sobe no próximo episódio. Se inscreve para ir junto.